Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD, hoje organizado pela Secção Temática do Trabalho e Segurança Social. O tema hoje é regular as novas formas de trabalho, um tema bastante atual face à pandemia e face à necessidade que muitas entidades e muitos serviços passaram para teletrabalho. Discute-se hoje se o teletrabalho deve ou não terminar rapidamente, ou pelo menos as pessoas voltarem a um modelo híbrido de trabalho presencial e trabalho remoto, e nesse sentido há de facto aqui muita matéria para discussão. Eu queria agradecer à doutora Ana Vieira, ao doutor José Abrão e à professora Cláudia Rebelo terem aceito o convite que fizemos para participar neste debate, e obviamente agradecer ao Jorge Bravo e à Alina Lopes a organização de mais este webinar. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Eu irei assistir a partir do Facebook. Desejo-vos um bom debate e amanhã um bom feriado do dia 1 de maio. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Joaquim Sarmento. Sejam bem-vindos ao ciclo de seminários sobre o futuro do trabalho. Portanto, a Coordenação Nacional e Distrital do SEN entendeu que era oportuno, no fundo, por este tema, a discussão sobre o futuro do trabalho, neste preciso momento, enfim, em que celebramos amanhã, uma vez mais, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Este ciclo compreende duas iniciativas, a do dia de hoje, dedicada à regulação das novas formas de trabalho, enfim, que foram obviamente amplificadas pelo contexto pandémico que ainda estamos a viver. A segunda iniciativa terá lugar no dia 14 de maio, aí também sobre o futuro do trabalho, mas mais dedicada à, no fundo, necessidade de refletir sobre a adaptação da proteção social às novas formas de trabalho, a proteção social, no fundo, que foi desenhada para uma relação de trabalho em moldes diferentes daqueles que temos hoje e que vamos ter no futuro pós-pandémico, mas consideremos naquilo que é a iniciativa do dia de hoje. Enfim, renovo os nossos agradecimentos aos convidados do dia de hoje, à doutora Ana Vieira, secretária-geral da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, ao doutor José Abrão, secretário-geral da FESAP e do CINTAP, à professora Glória Rebelo, professora no ISCTE, Instituto Universidade de Lisboa, e à deputada Alina Lopes, que também é vice-coordenadora do SEN da Secção de Trabalho e Segurança Social, pela disponibilidade para participarem neste debate. Eu vou apenas lançar algum enquadramento para a discussão do dia de hoje, após o qual se vão seguir então 4 intervenções iniciais. Começa, no fundo, a deputada Alina Lopes. O período pandémico veio, no fundo, realçar ou reforçar ou acelerar um conjunto de transformações do período. Eles têm a ver com a digitalização da economia, com a emergência das novas formas de comércio e o comércio eletrónico, têm a ver com a automação dos processos produtivos, com a internet das coisas, com, enfim, uma nova revolução que seriam as impressoras em 3 dimensões, com a mudança nas cadeias logísticas, enfim, com a preferência por cadeias de produção mais curtas, para evitar, no fundo, os constrangimentos que decorram, por exemplo, de episódios como aquele que temos hoje, no fundo, que expuseram, no fundo, de forma clara os riscos de ter cadeias de produção globalizada como aquelas que tínhamos até esta data. Mudanças, no fundo, também na procura de trabalho, ou seja, no fundo, profissões que se vão, enfim, extinguir, profissões que vão emergir, e também uma realidade muito importante que foi, no fundo, a consciência de que muitas formas de trabalho não requerem a presença física do trabalhador nas instalações do empregador, ou, no fundo, a proximidade do trabalho para a realização das funções ou das tarefas incumbidas ao trabalhador, no fundo, ou à própria organização. Enfim, o palavrão teletrabalho é muitas vezes usado para configurar esta, no fundo, noção do trabalho remoto, não é? Que é a realidade, no fundo, que está subjacente a esta transformação, mas não é a única. Portanto, estas transformações todas puseram a nu um conjunto de novas formas de trabalho, em que muitas vezes há indefinição entre quem é o empregador e quem é o colaborador, ou se há sequer uma relação de trabalho, não é? A questão das plataformas é evidente, não é?
os trabalhadores sazonais, os trabalhadores ocasionários, os trabalhadores temporários, no fundo vieram no fundo trazer à colação a necessidade de regressar aos instrumentos de regulação do trabalho e de perceber no fundo se eles estão adaptados a estas novas formas de trabalho. Porque eles no fundo na sua generalidade foram desenhados para relações de trabalho mais convencionais e bem consolidadas. Ora, para debater estes temas, temos, enfim, 4 convidados com, obviamente, reflexão, pensamento e experiência nesta matéria, em múltiplas dimensões, e, sem mais demoras, no fundo, iniciaríamos então aqui agora as intervenções iniciais, e a primeira palavra seria para a deputada Lina Lopes, a quem convido já, no fundo, enfim, deixarmos aqui as suas reflexões sobre este tema que tanto preocupa a sociedade portuguesa. O mundo do trabalho, enfim, e no mundo do trabalho inclui todos os tipos de trabalho, o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado, os cuidadores formais, os informais, os empreendedores, os trabalhadores dependentes e os trabalhadores independentes. Todas estas são formas de trabalho, no fundo, enquadradas neste contexto. Deputada Lina Lopes, quando entender, podemos então iniciar este ciclo de entrar. Muito obrigado, professor Jorge Bravo, muito obrigado a todos os que estão aqui no painel. Eu aqui sou, no fundo, uma mera também ouvinte, porque preciso, enquanto também deputada e enquanto vice-coordenadora do SEN, de perceber as vossas opiniões, e temos neste momento um painel de peso com a CCP, com a Ana Vieira, com a Glória Rebelo, uma perita na área do direito de trabalho, e com o Abrão, um colega sindicalista que tenho uma honra de estar sempre ao lado dele e de o ouvir. Aqui, ainda há pouco eu vi da televisão, porque tivemos a gravar os vários grupos parlamentares sobre o teletrabalho, e aqui o problema do teletrabalho é, eu acho que as pessoas estão a confundir algo que está efetivamente no Código de Trabalho, que está regulado, e com esta pandemia as pessoas parece que esqueceram que já existe uma regulação. Este teletrabalho que nós conhecemos não é o teletrabalho que é habitual, este é um trabalho à distância, mas obviamente com este teletrabalho outras formas surgiram, outros tipos de trabalho surgiram e começámos a verificar que esta pandemia acelerou as tendências existentes em termos de trabalho remoto, do e-commerce, da automação, com um aumento até 25% do número de trabalhadores que podem ser obrigados a mudar de ocupação em relação às estimativas anteriores. E esta é a primeira ideia que nós temos que deixar, é como é que vamos regular, que tipos de trabalhadores é que temos, como é que eles vão sair de um tipo de trabalho para outro tipo de trabalho, tendo em conta o trabalho como nós o conhecíamos. Pela primeira vez, devido também à Covid-19, a importância do aspecto físico do trabalho, do local do trabalho, torna-se também muito importante, porque muitas pessoas deixaram de estar no seu local de trabalho para ter o seu local de trabalho em casa, apesar de existirem determinados tipos de trabalho que não foi possível esse tipo de trabalho, como nomeadamente na área feminina das mulheres, como os cabeleireiros, esteticistas, os serviços, por isso hoje aqui temos a administração pública, temos aqui a Ana Vieira e o Abrão, que melhor do que ninguém saberão dizer tudo o que se passou em relação aos vossos trabalhadores. Descobrimos também que os trabalhos se encontram em categorias com maior nível de proximidade física, tem maior probabilidade de sofrer uma transformação após a pandemia. Será ou não? É também esta dúvida que se pode colocar. Provocando o efeito, também poderemos ter um efeito tipo dominó com outras categorias de trabalho, à medida que os modelos de negócios vão mudando em resposta à pandemia. Se considerarmos somente o trabalho à distância, pode ser feito sem perda de produtividade, descobrimos que cerca de 20% a 25%, isto são estudos que são feitos, da força de trabalho em economias avançadas poderiam trabalhar em casa 3 a 5 dias por semana. Será que isto é verdade? Será que vamos colocar os trabalhadores em casa? Será que é isto que nós esperamos? São dúvidas que se nos colocam também. Como é que vamos definir o tempo de trabalho? E aí penso que a Glória será a melhor pessoa para nos definir o que é isto do tempo de trabalho. Depois, a Covid-19 também poderá levar a estimular uma adoção também da automação e da inteligência artificial, que todos nós falamos
Será que toda a gente percebe, todos os trabalhadores têm informação nessa área? Nós sabemos que, por exemplo, há uma área, se formos ver em relação ao sexo, são as mulheres efetivamente as mais prejudicadas nesta área. Depois também sabemos que poderá existir até 25% dos trabalhadores que poderão ser obrigados a mudar de ocupação em relação ao que tinham antes da pandemia. Muito importante percebermos também que tipo de formação profissional também nós poderemos dar. Bom, antes da pandemia existem estimativas que 6% dos trabalhadores precisariam de encontrar empregos em ocupações mais bem remuneradas. Agora, pós-Covid-19, se nós considerarmos que vai haver mesmo pós-Covid agora, há uma parcela ainda maior de trabalhadores que provavelmente precisarão de fazer uma transição para outro tipo de trabalhos. E depois temos aqueles trabalhadores mais bem pagos e os menos bem pagos. Aqui haverá uma diferença salarial. Como sabemos, são os trabalhadores na área digital, na área das tecnologias de informação e comunicação, da inteligência artificial, que têm as ferramentas necessárias para este tipo de trabalho. E os outros? É também questões que se nos podem colocar. Por fim, ainda aqui, obviamente que nós, enquanto atores, e somos nós que no Parlamento fazemos as leis, e aqui o SEN também é um contributo que irá dar ao Partido Social Democrata sobre como regular estas novas formas de trabalho, como é que nós também podemos apoiar as empresas, sejam elas micro, macro ou médias empresas, mas aqui o nosso problema em Portugal é que temos mais de 90% das empresas são micro ou médias empresas. Isso é um problema que nós temos também em Portugal. Como é que nós vamos resolver este problema? Mesmo nas economias mais avançadas, como é o nosso caso, cerca de 20% dos trabalhadores em áreas rurais, e isto é um problema, não têm acesso à internet. Isto é o outro problema. As pessoas foram para casa e muitas delas não têm acesso à internet. Eu posso dar aqui o meu exemplo, eu agora não conseguia, como temos várias pessoas aqui em casa a trabalhar, não conseguia aceder ao computador, e estou no centro de Lisboa. Provavelmente, outro tipo de trabalhadores e de serviços, isso não ocorrerá. É um problema que também teremos que resolver. Os trabalhadores foram para casa, deixados muitas vezes com a internet que tinham, tiveram que alterar todas essas, quem trabalhou efetivamente através do digital, porque muitos nem isso puderam fazer. Depois, que tipo de competências que é preciso desenvolver para os trabalhadores para usarem todas estas ferramentas que provavelmente vamos trabalhar, vão ter que trabalhar. É muito importante, e era este o nosso tema, como é que nós vamos regular efetivamente estas formas de trabalho. Não vou aqui falar no teletrabalho, porque este teletrabalho foi um teletrabalho que aconteceu devido à pandemia, que está regulado, ele está no Código de Trabalho, e nós achamos, enquanto Partido Social Democrata, que é na concertação social que essa regulação tem que ser feita com os parceiros sociais. Por isso deixamos para os parceiros sociais e para a concertação social essa regulação, apesar de neste momento, dia 5 de maio, na próxima quarta-feira vai haver um debate público na Assembleia sobre o teletrabalho, em que os partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, fez um agendamento prestativo para tratar deste assunto. Por isso iremos ver o que acontece, e nós todos sabemos que saiu, o Governo lançou o Livro Verde do Futuro do Trabalho, a panaceia para todos os males, e qual não é o nosso espanto, que é o próprio Partido Socialista que também avança com um projeto de lei autónomo, isto é, fora do Código de Trabalho, para debater esta área. Por isso não conseguimos perceber se está a ser ou não debatido em sede de concertação social o teletrabalho, ou se é na Assembleia da República, ou se temos neste momento dois partidos socialistas a trabalhar em desequilíbrio. Também é uma dúvida que se nos coloca, mas isso ficará para outras, para o Parlamento e para a concertação social. Temos aqui pelo menos a Ana Vieira, que participa na concertação social. E o Abrão também em sede, também em mesas negociais, e provavelmente também irá debater este assunto,
porque este novo projeto de lei do Partido Socialista também tem lá a parte da administração pública. Bom, linhas de reflexão. Eu acho que temos que aprofundar e melhorar a regulação do trabalho à distância, do teletrabalho. Temos também que pensar concretamente no trabalho, como disse há pouco o professor, em plataformas digitais, como é que vamos regular estas plataformas digitais. Todos sabemos que o trabalho nestas plataformas é complexo, são baseadas, como eu disse há pouco, também na internet, em trabalho exterior, externalizado, através do meio de um canal aberto. Este trabalho nas plataformas pode ser segmentado em dois grupos, o grupo em que o trabalho é realizado de forma completamente remota, ou outro grupo, porventura, mais visível, que implica o desempenho presencial de tarefas. Como é que isto, no fundo, são os dois modelos, o modelo híbrido. Ou temos trabalhadores que ficarão a trabalhar remotamente, ou então teremos trabalhadores que estão a trabalhar remotamente e também a trabalhar em desempenho de tarefas no local de trabalho. Como é que vamos definir isso? Também deixarei para os oradores que me seguirão. Depois temos aqui, eu não poderia deixar de falar dos estudos também da OIT. Da OIT, que diz que as plataformas baseadas na web, atribuindo tarefas às microtarefas ou tarefas criadas baseadas em concurso ou diretamente em indivíduos, recorrendo a um mercado de trabalho freelancer. O que é isto? Como é que nós vamos regular este mercado de trabalho de freelancers? Como é que isto é feito? O trabalho baseado em plataformas digitais locais, cuja maioria dessas tarefas é confiada a indivíduos e poucos são atribuídos à multidão. Isto é, transporte, entregas de serviços domésticos, estas pessoas são trabalhadores independentes, são trabalhadores dependentes. Como é que nós fazemos? Depois, as plataformas digitais podem gerar ainda novas oportunidades, do ponto de vista da criação de emprego, da adoção de regimes de trabalhos flexíveis, da ampliação das fontes de rendimento de trabalhadores. Para muitos, trabalhavam como trabalhadores dependentes e como trabalhadores independentes. O problema agora é com este teletrabalho ou com a pandemia, as coisas não ocorreram da melhor forma. Pode comportar muitos riscos, porque diz respeito muitas vezes também ao vínculo laboral e à garantia de um rendimento adequado. Que vínculo é que vamos ter para Outlook, que diz que temos que distinguir entre os trabalhadores diretamente empregados pelas plataformas digitais e os trabalhadores cuja atividade é apenas medida pelas plataformas. Como é que nós vamos fazer isso? Eu sei que o professor Jorge Bravo é uma área que ele gosta e que iremos discutir depois também dia 12 de maio, sobre a proteção social deste tipo de trabalhadores. Eu não sei se estou a alongar, mas só queria aqui dizer mais uns tópicos. Nós sabemos que, tendo em conta o relatório publicado pelo Parlamento Europeu, cerca de 1/4 dos trabalhadores das plataformas são financeiramente dependentes desta forma de trabalho. Se são financeiramente dependentes desta forma de trabalho, são cerca de 70%, não têm acesso à proteção social adequada na parentalidade ou noutras. Deixaremos então para dia 12 de maio este assunto. Por outro lado, também, 68% dos trabalhadores das plataformas têm outro emprego fora deste universo. E 60% dessas pessoas têm, aliás, um emprego a tempo inteiro. E que 50% têm um contrato de trabalho sem termo. Por isso, temos aqui duplicidades de emprego, de formas de obtenção de salário, que provavelmente temos que perceber como é que as podemos regular. Depois, 7% a 13% dos trabalhadores das plataformas consideram-se trabalhadores independentes. Temos que se consideram trabalhadores dependentes e outros que consideram trabalhadores independentes. Como é que vamos regular? Como é que se mede o tempo de trabalho destas pessoas? Mais de 10% da população adulta já prestou algum serviço através das plataformas digitais. E entre 2% a 4% destas pessoas têm nesta forma de prestação de trabalho a sua fonte de rendimento principal. Eles têm a fonte de rendimento principal, mas não estão protegidos, não têm proteção social. Ou será que têm? Como é que é feita essa proteção social?
Lina, creio que desligou inadvertidamente o seu micro. Sim, desligou-se. Já está a ficar cansado. Eu não sei se ouviram que reflexão é que temos que fazer, que tipo de políticas é que vamos ter, como é que vamos regular este trabalho nas plataformas digitais, como é que vamos ter a presunção de trabalho, da atividade adaptada, do trabalho adaptado a estas plataformas. Depois, um outro tema que nós achamos que é muito importante são os nómadas digitais. Como regulamentar estes nómadas digitais, uma vez que os nómadas são, sobretudo, profissionais muito qualificados, em áreas emergentes, com independência financeira e que trazem um grande dinamismo à procura, são jovens, muitos deles, à procura interna e à economia local. Provavelmente poderá ser interessante e para territórios de baixa densidade, e como é que nós vamos criar os regimes fiscais e como é que vamos regulamentar este tipo de trabalho. Estas pessoas que podem estar em vários pontos, não só de Portugal, como noutros países. Importa muito perceber os desafios deste nomadismo digital. Por fim, eu queria aqui, tinha aqui ainda sobre os nómadas digitais, são pessoas, como eu disse há pouco, com muita formação, são programadores, cerca de 22%, ou profissionais de marketing e designers online, 17%, e 67% dos nómadas digitais eram freelancers e 33% criaram um negócio ou equipa virtual. De que forma é que isto está legislado? De que forma é que tipo de legislação laboral podemos nós também, porque nós estamos muito preocupados com o teletrabalho que está regulamentado, mas devíamos preocupar com este tipo de trabalhadores. Por fim, pensamos que é extremamente importante perceber o que aconteceu durante a pandemia, principalmente na área, já que estamos na área dos serviços, na área da administração pública, e de que forma é que o direito de trabalho nos poderá ajudar nesta área, nomeadamente no tempo de trabalho, que eu sei que a Glória é especialista nessa área. Eu penso que já me alonguei um pouco, mas deixava estes pensamentos e passo agora a palavra de novo ao Jorge. Obrigado. Muito bem, eu estou aqui com algumas dificuldades em ouvir agora, não sei se creio que me conseguem ouvir. Muito bem, muito obrigado, aqui a minha rede também está instável. Muito obrigado, deputada Lina Lopes, pela sua intervenção inicial. Já voltaremos com certeza ao debate sobre os temas que trouxe aqui para a discussão. Segue-se nas intervenções iniciais o Dr. José Abrão, da FESAP, Sintap, a quem pedia também, no fundo, trouxesse um pouco a reflexão que sobre esta matéria tem sido feita por parte da estrutura que representa, ou a sua reflexão pessoal sobre este tema. Bom, quero cumprimentar o Dr. Jorge Bravo, doutora Ana Vieira, doutora Glória Rebelo, tenho um grato prazer de voltar a encontrar e sinto-me muito honrado pelo convite que me foi feito e, aliás, quando a Lina Lopes me convidou, é daquelas pessoas em que não posso negar e diria que fui apanhado para dar um pequeno e modesto contributo a esta webconferência, na justa medida em que sou um sindicalista da administração pública há alguns anos, tenho alguma experiência sindical, mas também me obrigou, de facto, para além da reflexão que temos feito, estudar um pouco do conjunto destas matérias que estão em causa e, nomeadamente, desde logo reconhecer que o tema em discussão, quando se diz que são as novas formas de trabalho e o futuro do trabalho, estamos a falar de coisas novas que a pandemia, de facto, trouxe ao de cima, muitas delas já existiam, se não todas, e hoje está muito na moda a discussão
destas novas formas de trabalho, e ainda bem, mas temos de ter sempre presente e ter em consideração as antigas formas de trabalho, os problemas que ainda temos por resolver, seja no âmbito das desigualdades, das injustiças, de todos aqueles problemas que a todos nos preocupam, já que vivemos do nosso trabalho, e diria eu que o tema é bem escolhido, porque finalmente, novo ou mais velho, estamos a falar de trabalho. E porque estamos a falar de trabalho, parece-me essencial que, desde logo, seja por intermédio das plataformas, seja por intermédio do teletrabalho, seja pelo trabalho à distância ou trabalho domiciliário, juntamos aqui também o trabalho presencial, que foi esse o meu objetivo quando me referia aos velhos problemas, para dizer que estamos todos a falar de trabalho e por essa razão implica sempre, penso, uma relação contratual que deve existir com todas estas formas de prestar trabalho e não muito naquela lógica que muito recentemente, e foi até introduzido no léxico da nossa linguagem, que é esta ideia dos colaboradores. O Dr. Bravo falava, e bem, esta é uma iniciativa integrada nas comemorações do 1º de Maio, que se verifica amanhã, e quero desde já manifestar aqui uma declaração de interesse dizendo que espero nunca tenhamos que comemorar um dia, o dia do colaborador, porque isso não fará sentido absolutamente nenhum, e nomeadamente em espaços de participação, como o caso concreto dos partidos políticos, nomeadamente o PSD, enquanto Partido Social Democrata, enquanto no passado, seja em Portugal ou na Europa, construtor daquilo que é o Estado Social, que são relações de trabalho equilibradas, justas, com trabalho digno e reguladas, e por isso mesmo quis lembrar esta questão dos velhos problemas, porque sem resolvermos os velhos problemas, iremos com certeza muito dificilmente resolver os novos problemas, e neste quadro dizer que no que diz respeito ao trabalho das plataformas, por exemplo, diz Guy Ryder, diretor-geral da OIT, que é fundamental que se possa estabelecer uma relação de trabalho com estes trabalhadores, com estas formas atípicas de prestar trabalho, já não tão novas quanto isso. Sei que a pandemia acelerou todas estas questões, mas seja como for, não podemos ter como ponto de referência aquilo que foi o problema sanitário ao empurrar trabalhadores para casa, dizendo que estavam a trabalhar à distância ou que estavam em teletrabalho, porque não podemos ter como referência exatamente este pressuposto, já que muitas destas matérias estão reguladas em lei, seja no nosso país em concreto, no Código de Trabalho, na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, e importa termos presente que esta experiência que vivemos, apesar de tudo, não a podemos esquecer, como é óbvio, e dizer claramente que foi feito um estudo na administração pública no que respeita a cerca de 70 mil trabalhadores que dizem que estavam em teletrabalho, não estavam em muitos casos, estavam a trabalhar à distância, utilizando a sua casa para procurar dar o seu contributo, utilizando o seu domicílio, e fica-nos desde logo uma preocupação essencial. Na administração pública, 75% de quem estava em casa a trabalhar no domicílio eram mulheres. Elas, melhor do que ninguém, podem falar quanto àquilo que foi o acréscimo de prestação de trabalho, o acréscimo de responsabilidades e de tempo para poderem, quando falávamos na lógica de compatibilizar com o teletrabalho a vida familiar com a vida profissional, acho que muita gente teve uma má experiência, porque estar ocupado com a família, com as refeições, com os filhos e com o trabalho
sem horário de trabalho, tornou-se de facto um problema complicado que dá origem, naturalmente, a problemas maiores de natureza psicossocial, a problemas maiores de instabilidade na família e, portanto, temos que ver isto com cuidado e é por isso que eu também não venho aqui só para refletir sobre este conjunto de matérias. Eu venho aqui também com a ideia, eu estou num partido político, de apelar no sentido de que é tempo de agir, mais do que refletir. Nós somos um país que gostamos muito de diagnósticos, de refletir sobre as coisas, e depois acontece, 20 anos depois, no nosso país, aquilo que 20 anos antes aconteceu em tantos outros. E temos já algumas experiências que são relevantes, quer no que diz respeito às plataformas digitais, quer no que diz respeito ao teletrabalho. Em primeiro lugar, ficou claro que já temos uma experiência que resultou de um acordo feito com os parceiros sociais e com o governo em Espanha, que trouxe algum reconhecimento relativamente aos trabalhadores das plataformas digitais, considerando que se trata, apesar de tudo, de garantir de um estatuto de trabalhadores assalariados, e isto é importante, e por isso é importante que os sindicatos e que em Portugal se vá legislando no sentido de garantir também que estes trabalhadores têm direito à negociação coletiva, têm direito à proteção social, nomeadamente no que concerne à saúde, à segurança social, e temos que avançar rapidamente no que diz respeito àquilo que me parece estes trabalhadores também poderem dispor de um sistema contributivo para a segurança social, para que possam ser protegidos no desemprego, na doença, nos acidentes de trabalho, e, por que não, discutirmos se estes trabalhadores e estas plataformas não têm que também apoiar financeiramente aquilo que são os instrumentos de trabalho, sejam, como dizia o Dr. Bravo, as bicicletas, sejam as motas, sejam os instrumentos de trabalho, por forma a que se possa pôr cobro a esta situação que tem servido para aumentar desigualdades, tem servido para aumentar as injustiças e evitar que saiamos rapidamente desta situação de trabalho que, em muitos casos, é trabalho escravo e que não contribui em nada para a justiça social, para um Estado de Direito que deve garantir a todos que trabalham direitos a todos os níveis, seja em Portugal, seja na Europa, seja no mundo, e por isso o direito à negociação, o direito ao tempo e à organização do tempo de trabalho, o direito à sua proteção social nos trabalhadores das plataformas parece-me essencial, estejam eles em work centers, estejam eles em coworking, estejam eles num conjunto de outras formas de prestar trabalho, porque me parece essencial para que quer a social-democracia, quer o socialismo democrático, mas no essencial, os sindicatos possam também contribuir para que se melhorem as relações de trabalho entre os trabalhadores e não seja cada vez mais o trabalhador a parte mais fraca nestas relações de trabalho, porque é disso que estamos a falar. Gostava também de abordar a questão do teletrabalho. Nós estamos já hoje na presença de um conjunto vasto de projetos de diploma que irão já no dia 5 ser discutidos no Parlamento e vivemos isto com grande preocupação, quer para as empresas, quer para os trabalhadores, quer no âmbito da administração pública, porque estamos, pelas propostas que se conhecem, a avançar muito rapidamente naquilo que é a desregulação das condições de trabalho, que é a individualização das relações de trabalho. Temos muito bons exemplos que deveríamos ter em consideração por essa Europa fora, quanto à forma de se procurar inverter este caminho, chegando nós ao ponto de conhecer hoje propostas em que
O teletrabalho, como dizia a Alina, está regulado no Código de Trabalho. Somos adeptos relativamente à sua alteração, mas o que está em causa hoje, em muitos casos, não é alterar o Código de Trabalho, nem a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. É tão somente alguma regulamentação destas condições, que só contribuem, como digo, para a desregulação, para a individualização das relações de trabalho. Pasme-se que há até propostas que vão no sentido de considerar no teletrabalho contratos a prazo, prestadores de serviços, e diz depois, de forma muito ténue, que aquilo que são o pagamento de custos acrescidos que possam verificar-se, poderão então ser objeto de negociação coletiva, e aqui gostaria de dizer que, ou está previsto em alguns desses projetos de diploma, a questão do teletrabalho ser regulada por um acordo de partes entre o empregador e o trabalhador, onde no contrato inicial até se pode já estabelecer os custos acrescidos que possam vir a existir e, portanto, o que é que fica para a negociação coletiva, o que é que, já que todos nós estamos empenhados em valorizar a negociação coletiva, quando o que provavelmente poderá acontecer é que a manter-se ou a vingar qualquer uma destas propostas que vai neste sentido, só estamos aqui a contribuir para dificultar a negociação coletiva, limitá-la ao mínimo e deixar ao arbítrio daquilo que é a vontade do empregador e a vontade do trabalhador, que muitas vezes, querendo, e até pela experiência que vivenciou naquilo que chamamos de teletrabalho neste período pandémico, quer manter essa situação e está disponível para aceitar condições que muitas vezes não salvaguardam os mínimos que já hoje estão estabelecidas na lei. Nós, na administração pública, é um bocado salve-se quem puder, na justa medida em que o próprio governo fez apelo às empresas para pagarem alguns custos acrescidos, mas no Estado não são pagos. E é por isso que eu entendo que o Código de Trabalho pode passar por alterações que tenham um modelo enquadrador, um modelo jurídico no que concerne ao teletrabalho, mas importa também lembrar que temos a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que devia passar por negociação e por ajustamentos, não é pura e simplesmente dizer que se aplica ao que está no Código e depois o Estado vem dizer que não tem dinheiro nem para pagar custos, que não tem dinheiro, ou porque nós somos 700 mil, somos consumidores de recursos do Orçamento de Estado para manter esta política dos baixos salários e, portanto, neste quadro, no fundo, dizer que não faz sentido que não se tenham em consideração as especificidades sectoriais a todos os níveis e a administração pública, que já é por si só um setor que depende do maior empregador deste país, que é o Estado, tem especificidades nos mais diversos setores onde funciona. É na educação, é na saúde, é na segurança social, é nas finanças, é na justiça. E, portanto, este modelo enquadrador no que respeita ao teletrabalho tinha que ser antes negociado em matéria da administração pública, em sede da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, diria até, e pode até parecer exagerado, mas eu costumo dizer o que penso, sinceramente, que é o teletrabalho deveria e pode existir e veio para ficar, só podia ser praticado depois de haver regulação na negociação coletiva. Parece-me que é fundamental, porque de outra forma podemos ter o melhor instrumento enquadrador do teletrabalho. Deixamos às partes estabelecerem as condições que melhor entenderem. E a negociação coletiva, e aquilo que já é hoje uma preocupação, acaba por ser mais uma vez penalizada. Eu espero que os empregadores
quando os sindicatos fizerem propostas para regular o teletrabalho, não se ponham de fora, não se escusem à negociação, conforme tem acontecido nos últimos tempos, para que mais facilmente possam fruir as relações individuais e aquilo que as partes puderem vir a estabelecer. E, portanto, estamos aqui no meio. Muito já bem. me estou a alongar, já vou José terminar. Abrão pedir então, sim, depois teremos tempo de voltar a... Mas eu já vou terminar. Estamos aqui no meio de uma situação que é uma situação excepcional. Isto exige também ponderação, precisa de tempo. Não temos que andar a correr atrás do prejuízo. Mas também é urgente que se tomem medidas que resolvam este problema da precariedade, porque estamos a falar de trabalho escravo e trabalho precário, e possamos seguir já bons exemplos, como os que conhecemos em Espanha, no que respeita ao teletrabalho, com 3 dias de trabalho presencial e 2 dias, 3 dias de trabalho, de teletrabalho e 2 dias de trabalho presencial. Nós não podemos aceitar que as pessoas sejam colocadas em casa meses ou até anos e depois possa dizer que de 2 em 2 meses possam passar pelo seu posto de trabalho ou pelo seu antigo local de trabalho. Isto não faz sentido. E, portanto, para além da reflexão que todos temos já vindo a realizar, é preciso medidas concretas por parte do nosso legislador, é preciso que os partidos do âmbito do socialismo democrata, social-democracia e aqueles que se assumam de esquerda não ponham em causa nem a negociação coletiva e não caminhem ou não continuem a fazer este caminho da individualização, que eu até muitas vezes designo até de personalização, porque esta questão do teletrabalho, em muitos casos, muitas vezes, os acordos que se fazem são feitos à medida e consoante a cara, muitas vezes, de cada trabalhador. Por aqui me ficava para já. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Abrão, pelos temas que trouxe para a discussão. Pedi agora então à doutora Ana Vieira que fizesse a sua intervenção inicial. Ficaram aqui muitos temas para o debate. Quando quiser pode começar, doutora. Obrigado. Obrigado eu pelo convite. Eu também tentarei fazer algumas notas soltas. O professor Jorge Bravo já fez aqui um enquadramento que me dispensa de dizer porque é que chegamos aqui. Com ou sem pandemia, nós chegaríamos a estes níveis, demoraríamos um bocadinho mais, nomeadamente em termos de teletrabalho e mesmo no trabalho de plataformas. E eu pessoalmente acho que não deveríamos regulamentar em cima desta crise que acaba por nos condicionar muito em termos de solução. Dizem que, apesar de tudo, a pandemia e o recurso massivo ao teletrabalho nos ensinou muita coisa. Enfim, nós temos, como sabem, um conjunto de setores de serviços que já recorriam ao teletrabalho e que foram agora obrigados a adaptar-se muito rapidamente. Basta pensarmos nos contact centers ligados à banca ou ligados aos seguros, que tiveram as próprias empresas que fazer investimentos muito significativos para colocar as pessoas em casa. Porque também sabemos que há aqui um conjunto de questões ligadas nomeadamente ao sigilo comercial que precisam de ser calculadas. E, portanto, o balanço que fazemos deste tempo, embora nos pareça que o teletrabalho obrigatório deva terminar muito rapidamente, é um balanço positivo. Agora, do ponto de vista do enquadramento legal, também partilhamos a ideia que o Código, com as soluções que tem hoje, já nos traz muita coisa e, principalmente, não partilhamos nada a ideia de que fosse necessário uma regulamentação específica autónoma. Nós tivemos tanto trabalho a tentar condensar um conjunto de diplomas naquilo que veio a ser o Código de Trabalho. A CCP até está à vontade porque disse que ia haver tantas transformações que o Código correu o risco de rapidamente ficar desatualizado, mas apesar de tudo, se temos o Código, não vamos agora começar a fragmentá-lo. E, portanto, também achamos que havia aqui um enorme espaço para a negociação coletiva, mesmo com as soluções que já hoje estão no Código.
Isto não quer dizer que algumas linhas de reflexão que vamos vendo, nomeadamente no Livro Verde, não possam ter a nossa concordância, nomeadamente a possibilidade de haver modelos híbridos, uma parte presencial e uma parte em teletrabalho. Mas eu também gostava de dizer que era importante distinguirmos um pouco, que já são contratos em curso, do que podem ser contratos futuros, principalmente com as novas gerações, que têm uma maneira de pensar já muito diferente da nossa. E a mim não me chocava nada que pudéssemos vir a ter contratos de trabalho em teletrabalho que não fossem reversíveis. Eu sei que isto pode chocar, que temos a dimensão social, mas a verdade é que há trabalhadores que hoje estão muito mais predispostos a trabalhar em casa e não querer trabalhar nas empresas, e para as empresas também é um problema que nós não podemos ignorar, principalmente quando estamos a falar de operações com centenas de trabalhadores. Quer dizer, uma coisa é termos uma empresa com um departamento comercial que tem meia dúzia de pessoas que pode ir para teletrabalho, outra coisa é estarmos a falar de operações, de centros de serviços, de alto valor acrescentado ou de menor valor acrescentado. Quer dizer, e as empresas têm que ter uma gestão do espaço, não podem ter propriamente um terço ou metade do espaço físico, principalmente num país que tem tantas limitações em termos de espaços adaptados, nomeadamente a centros de serviço, vimos isso muito recentemente, nomeadamente em Lisboa e no Porto, e portanto, desse ponto de vista, quer o código, quer a generalidade dos diplomas que estão em discussão, pecam por nunca colocar a hipótese de não haver a possibilidade de reversão dos contratos, e portanto são contratos feitos de teletrabalho e deveriam manter-se como contratos sempre nessa modalidade. Devo dizer que um ou dois pontos que levantou mais problemas durante o período da pandemia teve a ver com as condições de higiene e segurança, com o cumprimento das condições de higiene e segurança e também com a questão dos acidentes de trabalho. É de facto bom que se clarifique, não quer dizer que não chegássemos lá de outra forma, mas penso que não se perde nada em que fique claro a questão da proteção dos trabalhadores que trabalham fora dos locais de trabalho, nomeadamente em teletrabalho, quando tenham um acidente de trabalho e que isso seja relativamente intensificado. E relativamente à questão da segurança e saúde do trabalho, eu acho que temos aqui um problema mais delicado. Obviamente que as empresas não controlam as casas das pessoas, enquanto quando vem uma empresa medem a luz, veem o som, veem essas coisas todas, as empresas não podem fazer isso na casa das pessoas. Por outro lado, por exemplo, eu penso que a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista prevê a possibilidade de uma empresa prestadora de serviços de segurança e saúde no trabalho deslocar-se à casa dos trabalhadores para verificar essas condições. Quer dizer, nada garante que depois essas condições se mantenham na mesma. E depois o custo, quando estamos a falar de empresas com centenas de trabalhadores, o custo de fazer deslocar uma empresa terceira à casa das pessoas é algo que deve ser bem ponderado, porque de facto sairá naturalmente oneroso. Mas admito que a questão dos acidentes de trabalho e a questão da segurança e saúde no trabalho deve merecer aqui ainda um olhar pela Assembleia e pelos parceiros sociais em sede de concertação social. Relativamente à questão dos acréscimos de custos, eu diria que nós precisamos de ter aqui algum equilíbrio, e o equilíbrio é entre as pessoas que estão a trabalhar presencialmente e as pessoas que estão em teletrabalho. E tratar o que é igual de forma igual e o que não é igual, tentar não o fazer. Uma coisa que ficou clara é que houve uma significativa poupança das pessoas em matéria de tempo,
de custos de deslocação, seja gasolina, seja desgaste de carros, seja passes, seja o que for, e durante o período de pandemia mantiveram, por exemplo, o subsídio de alimentação. Quando se está numa empresa em que se tem, por exemplo, 2 pessoas que vêm do mesmo sítio, não é obrigada a trabalhar no local de trabalho, que as funções não são compatíveis com teletrabalho e outra fora, as coisas não são tão fáceis de explicar como é que há uma poupança tão significativa de um lado e do outro lado não há nenhum tipo de compensação. E, portanto, aquilo que pensamos é que deve haver alguma prudência quando se tenta aqui levar ao limite o que deve ser, e nós concordamos que seja, a igualdade de direitos entre trabalhadores em casa e trabalhadores no seu local de trabalho. De facto, não podemos ignorar que há custos diferentes. Dizer relativamente, enfim, para não me alongar só e não falar só do teletrabalho, relativamente à questão das plataformas, nós temos vindo a estabelecer alguns contactos com algumas plataformas e, de facto, a primeira conclusão que se tira é que as plataformas não são todas iguais, desde logo, porque há aquelas que não só concentram a maioria das pessoas em funções de back-office e que podem ser feitos em qualquer parte do mundo e, portanto, nós bem podemos fazer toda a regulamentação que essas plataformas deslocarão para os sítios onde conseguirem melhores condições e, portanto, aí só teremos a perder porque não conseguiremos colocar nenhum dos trabalhadores e depois temos, de facto, as plataformas em que há trabalho na rua, estamos a falar, por exemplo, de plataformas como a Glovo, a Uber e outras. Eu diria que relativamente a algumas destas plataformas e do que vamos conhecendo, mesmo do ponto de vista da rentabilidade, tentarmos fazer aqui um regime paralelo com o do contrato de trabalho, manifestamente não vai resultar e são plataformas que acabarão por sair de Portugal porque não nos compensa. Ou teremos, ao invés, outra situação que já tivemos ao longo dos anos, sempre que se tentou aprofundar ou densificar mais o conceito de contrato de trabalho, prestação de serviços, as matérias ao nível da segurança social e, portanto, vamos ter aqui um significativo aumento do número de empresas para se fugir à dicotomia entre o prestador de serviços e o contrato de trabalho. A solução que o Livro Verde apresenta de uma presunção de laboralidade, de facto, não merece a nossa concordância. Penso que foi, de alguma forma, inspirada na legislação espanhola, que estará a seguir um modelo muito semelhante a este, mas há outras experiências, nomeadamente a italiana e a francesa, que penso que não vão tão longe, ou pelo menos tentam não afunilar aqui as questões na dicotomia entre trabalhador por conta de outrem ou trabalhador por conta própria. Relativamente a estes trabalhadores, o que de facto parece fundamental é termos aqui um quadro de proteção, nomeadamente ao nível da segurança social, que assegure alguns direitos. Será muito mais por aí ou criar-se alguma figura intermédia entre aquelas que são as nossas figuras conhecidas, eu não sei se foi Itália, se foi França, que acabou por optar por um modelo dessa natureza. Tentámos à força ter aqui contratos de trabalho subordinado ou algo equiparado, parece-nos que é claramente artificial e que acabará por conduzir a que muitas destas plataformas acabem por não querer operar no nosso país, com prejuízo também nosso, porque, apesar de tudo, é importante não esquecer que algumas destas plataformas absorvem um conjunto muito significativo de mão de obra com poucas qualificações,
portuguesa e não portuguesa, e que nós vamos continuar a precisar de empregos não qualificados. Relativamente à questão dos nómadas digitais, enfim, a generalidade das propostas que estão no Livro Verde vão muito ao encontro do que são as nossas preocupações. A CCP há muito tempo que tem vindo a estudar formas de contribuir, nomeadamente para a captação de talento e de talento estrangeiro, portanto achamos que é um pouco por esta via, claro, com alguma prudência, porque obviamente também não podemos criar aqui regimes fiscais e regimes de segurança social a método para cada uma das categorias, não. Eu sei que vão ter uma reflexão sobre a área da proteção social, mas vale a pena, de facto, continuarmos a ter aqui um conjunto relativamente equilibrado de figuras e, portanto, não fazermos aqui muitas soluções à medida, mas admito que, nomeadamente a nível fiscal, seria interessante e seria importante para um país como o nosso, que quer crescer, nomeadamente em termos de valor acrescentado, ter aqui um conjunto de colaboradores colocados no país e que ajudem a minimizar a grande disparidade regional que o país tem. E essas são propostas que até merecem a nossa concordância. E para já, para tentar cumprir os 12 minutos que inicialmente atribuí dizer, é isto que estava a dizer. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado, doutora Ana Vieira, pela sua intervenção e também por ter cumprido aqui o tempo inicial previsto. Terminamos então esta ronda inicial das intervenções com a professora Glória Rebelo, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde, eu quero agradecer o honroso convite à doutora Lina Lopes para aqui estar a falar sobre o futuro do trabalho e a necessidade de regular as novas formas de trabalho e cumprimentar os presentes. Eu quero dizer que quando a doutora Lina Lopes me convidou, falou-me de uma intervenção que eu tive há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, na Assembleia da República, a propósito do impacto da Covid-19 na atividade das mulheres, na atividade laboral das mulheres, e portanto referiu-se a essa intervenção dizendo que eu podia recuperar as ideias e portanto, digamos, a essência da comunicação, e foi isso que eu fiz e por isso trouxe, digamos assim, essa reflexão aqui a este encontro. E foi, como foi dito, portanto, que eu tenho os 12 minutos para cumprir escrupulosamente, eu espero poder cumpri-los. Eu queria que me acompanhassem nesta reflexão. É uma reflexão que se prende com o tema da organização do tempo de trabalho e que resulta também, de certa forma, de alguns anos de investigação nesta área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no trabalho, o tempo de trabalho, e a questão da discriminação do trabalho e como é que vai evoluir o tempo de trabalho neste cenário que nós temos, que é um cenário de digitalização da economia e o impacto que vai ter no emprego e na automação e na eventual reconfiguração dos empregos. E, portanto, eu queria ligar, digamos assim, esta reflexão, que era a questão da discriminação no trabalho e a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, mas também à própria digitalização e ao desafio que nos vai levar a próxima década nesta matéria. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, a questão da pandemia, da Covid, teve este impacto tremendo na reconfiguração do trabalho e no aumento do teletrabalho e, portanto, na reconfiguração do trabalho à distância e, portanto, na afirmação do trabalho à distância e foi um acelerador, como já foi aqui dito também, da digitalização, mas nós temos que pensar que no pós-Covid continuamos a ter este desafio, que era um desafio que já estava a ser preparado por muitos países desde 2015, 2016, eu estou aqui a lembrar-me, por exemplo, da Alemanha e dos países nórdicos, e que nós não podemos descurar mesmo que, digamos assim, esteja a pandemia ultrapassada. E, portanto, esta reflexão prende-se com esta ideia. O tempo de trabalho é um elemento estruturante fundamental da sociedade.
sobretudo, aqui a minha ideia é também levá-lo para a questão da atividade laboral, da discriminação no trabalho, sobretudo com a componente associada à componente da assistência à família. Começo por dizer que não me parece que seja, desde logo, fácil generalizar o impacto do tempo de trabalho na vida das mulheres, até porque o grupo de mulheres propriamente dito é um grupo que compreende realidades muito distintas e há realmente mulheres que, felizmente, ao longo da sua vida profissional, afirmam, e isto também vem evidenciado em diversos estudos científicos, nunca ter vivido qualquer tipo de discriminação ou desigualdade no trabalho, e outras que, ao contrário, identificam um vasto conjunto de discriminações negativas, relacionando-as com diversos fatores. E eu estou aqui, sobretudo, a pensar na questão da progressão na carreira das mulheres. A Constituição da República Portuguesa consagra os direitos dos trabalhadores, tendo por referencial a dignidade da pessoa humana, nomeadamente também salientando o direito ao descanso e ao lazer e à organização do trabalho de forma a conciliar o trabalho e a vida familiar. Assim, de acordo com o número 1 do artigo 67 da Constituição, a família é um dos pilares fundamentais da sociedade, reconhecendo o direito à proteção do Estado e ao cumprimento de todas as condições que permitam a realização dos seus membros. Acresce que são sobretudo as mudanças nas estruturas familiares, como o aumento das famílias monoparentais, por exemplo, maioritariamente suportadas por mulheres, que reforçam a pertinência de colocar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal na agenda central das políticas nacionais e da própria União Europeia. Como tem sido enfatizado por diversos estudos de diversos investigadores, mas também de organizações internacionais, como a OIT e a Fundação de Dublin, o Eurofound, é importante relacionar o tempo de trabalho e as responsabilidades de assistência à família quando se analisa o tema da discriminação no trabalho, porque estas acontecem sobretudo junto dos trabalhadores que prestam habitualmente assistência à família, seja a família descendente, seja a família ascendente. E este é, a meu ver, o cerne da questão. Nas últimas décadas, diversos estudos científicos têm evidenciado que no trabalho as discriminações negativas ocorrem precisamente em relação aos trabalhadores que assumem responsabilidades familiares, associando-as ao fator tempo, ou seja, à dificuldade em conciliar tempo de trabalho e tempo de assistência à família. Nós sabemos também que o contrato de trabalho ele está construído na base da ideia de tempo, de disponibilidade temporal do trabalhador para com o empregador. E como eu já tive a oportunidade de salientar em diversos artigos que vou publicando e estudos, a temática do tempo de trabalho é crucial para para promover a elaboração de políticas públicas de emprego, justamente porque o tempo de trabalho é estruturante na organização do trabalho. Como eu referi há pouco, os diversos estudos da Fundação Dublin que têm analisado a flexibilização do tempo de trabalho, analisam-no quer ao nível do funcionamento das empresas e da produtividade no trabalho, quer ao nível da vida e da qualidade de vida e de bem-estar dos trabalhadores, considerando que tanto a gestão do tempo de trabalho como a gestão do local de trabalho, e aqui já estamos também a relacionar com esta ideia do teletrabalho e, portanto, a afirmação que teve agora recentemente o teletrabalho, apresentam impactos diretos no equilíbrio trabalho e família, sobretudo junto das mulheres, porque são estas que continuam a dedicar mais tempo à assistência familiar em relação aos homens. Aliás, estes estudos vêm, o Eurofound de 2017, tem diversos estudos de 2018 sobre esta matéria. O Eurofound identificou o tempo de trabalho como uma das áreas mais importantes das políticas europeias de emprego, não só no sentido de melhorar as condições de trabalho, mas também na saúde e segurança no trabalho, em linha com o compromisso europeu de mais e melhores empregos. E como salienta esta fundação, o interesse político no equilíbrio entre a vida profissional e familiar é justificado porque os seus benefícios são vastos e destaca sobretudo a redução do tempo de trabalho como aquela que tem maior impacto no equilíbrio, neste equilíbrio. A flexibilidade no trabalho tem sido vista como um pré-requisito dos esforços da organização para se adaptar às flutuações dos mercados globais e às tendências económicas em geral, e a investigação sobre o equilíbrio entre a vida profissional e vida pessoal e familiar considera a flexibilidade no trabalho como um requisito para que os trabalhadores organizem as suas vidas diárias para responder
com sucesso às exigências de trabalho e de família. No entanto, o conceito de flexibilidade refere-se também a vários aspectos do trabalho e, nesta medida, alguns estudos recentes que analisaram a flexibilidade no horário de trabalho, no funcionamento das empresas e nos horários de trabalho, identificaram práticas de tempo de trabalho ao nível da empresa e a flexibilidade voltada, duas formas de flexibilidade, digamos assim, a flexibilidade voltada para a empresa e a flexibilidade voltada para os trabalhadores. E se em Portugal as relações de trabalho têm evoluído substancialmente nos últimos anos em direção a um individualismo, como já foi aqui referido, cabe orientar estas políticas de gestão do tempo de trabalho justamente no sentido de mitigar, sobretudo em momentos de crise socioeconómica como é aquele que nós vivemos e que iremos viver nos tempos próximos, os conflitos de trabalho-família. E numa análise recente, relativamente recente, de 2018, da OIT em relação à evolução do trabalho em Portugal, e eu estou aqui a falar do relatório da OIT, Trabalho Digno em Portugal 2008-2018, da crise à recuperação. Este relatório destacou importantes questões relacionadas com o tempo de trabalho e reconhece a página 76, que entre 2009 e 2016 Portugal foi um dos países onde se registaram maiores acréscimos na jornada média semanal de trabalho em qualquer Estado-membro da União Europeia. E nós estamos aqui a falar sobretudo da questão do setor privado. Também a OCDE reconhece que o número médio de horas de trabalho em Portugal aumentou na última década, em grande parte devido aos mecanismos de flexibilidade do tempo de trabalho, que tanto podem aumentar como podem reduzir, como já referi há pouco, e Portugal é um dos países europeus com uma média anual de horas trabalhadas mais elevada, por exemplo, que a Alemanha, mas muito mais elevada que a Alemanha e os países nórdicos. Ora, um dos jeitos da política legislativa que norteou quer a revisão, quer as posteriores alterações ao Código de Trabalho, foi justamente a questão, e tem sido justamente, na última década, a questão da organização do tempo de trabalho. Por exemplo, em 2012 foram eliminadas uma série de comunicações específicas à Autoridade para as Condições de Trabalho, e o Código estabelece, neste momento, vários mecanismos para introduzir a flexibilidade, como o limite, para introduzir flexibilidade ao limite legal do período normal de trabalho, permitindo que se aumente o período normal de trabalho diário para 10 horas ou para 12 horas, ou seja, 50 ou 60 por semana, designadamente por adaptabilidade e por banco de horas, como é sabido. Estas modalidades têm sido consagradas na última década, por exemplo, em 2009 foram consagradas 3 modalidades para a adaptabilidade por IRCT que já existia, mas a adaptabilidade individual e grupal que foram consagradas, e depois, ao longo desta década, em 2012, 2014, 2012, foram também reconhecidos os bancos de horas, e entretanto também alterados em 2019, aquela reconfiguração do banco de horas individual para o banco de horas grupal. E de acordo com o Livro Verde das Relações Laborais de 2016, que também faz um ponto de situação, digamos assim, da última década, e eu estou aqui a citar o Livro Verde, 76,3% dos trabalhadores com contrato de trabalho estão abrangidos por um regime flexível da organização do tempo de trabalho. Facto que atesta a evolução recente do mercado de trabalho, visto que a maior parte destes mecanismos foram introduzidos, diz o Livro Verde, há menos de uma década. Em suma, são várias as causas das disparidades entre homens e mulheres no trabalho e são complexas, não podendo ser analisadas isoladamente, eu diria, para compreender a discriminação do trabalho, mas um fator importantíssimo nesta análise e que tem sido evidenciado em estudos científicos internacionais é a questão do tempo de trabalho. A gestão do tempo de trabalho, a pouca disponibilidade para ficar na empresa além dos horários já contratados, o absentismo, ainda que seja mediante faltas justificadas, repercute-se na avaliação de desempenho nas empresas e são os trabalhadores, homens ou mulheres, que incluo também os homens, que tendem a assumir mais habitualmente as suas responsabilidades familiares, aqueles que sentem maiores dificuldades na progressão na carreira e, portanto, sentem precisamente essa maior desigualdade no trabalho. Ou seja, o tempo de trabalho impacta diretamente nas condições de trabalho dos trabalhadores, afetando não só o seu desempenho, mas também criando discriminações
sobretudo em relação a trabalhadores que prestam assistência à família, e este é um aspecto que está amplamente identificado. Outra questão muito debatida são as questões das implicações da flexibilidade espacial para a satisfação e o bem-estar em relação à vida familiar, que também já foi aqui falado através, por exemplo, do teletrabalho. A visão de que o teletrabalho tem o potencial de melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e familiar é comumente baseada, implícita ou explicitamente, na ideia de que a flexibilidade oferece maior autonomia. Mas fala-se também, e os estudos internacionais apontam para esse aspecto, do paradoxo da autonomia. É preciso terem atenção nisto. As visões negativas enfatizam que a interferência do trabalho na esfera privada pode afetar negativamente as relações familiares devido às simultâneas solicitações profissionais e domésticas, e esse é um aspecto também muitíssimo relevante, digamos assim, na reflexão que temos que ter quanto à digitalização na próxima década e o impacto pós-Covid destas alterações no trabalho. Claro que em situações de crise como a que vivemos, e a pressão, e a maior pressão para as situações de desemprego, quando aumenta a incerteza no trabalho, as pessoas ficam mais assustadas e tendem a viver maior stress no trabalho, aumentando também os constrangimentos para trabalhar mais tempo e a prolongar mais o período normal de trabalho. E eu termino com uma reflexão final, que é esta: qualquer facto social é sempre de complexa análise, pois pode ser apreendido de vários ângulos, mas diria que é fundamental perceber que quanto mais elevado for o período normal de trabalho médio praticado num país, maior a tendência para as desigualdades no trabalho. Aliás, não é por acaso que os países melhor sucedidos no que respeita às discriminações, ao combate às discriminações e à afirmação portanto, na luta contra as discriminações no trabalho, são aqueles em que se observam os períodos normais de trabalho mais baixos. E eu aqui não posso deixar de salientar o caso dos países nórdicos, que têm um historial de mais de uma década de implementação de políticas de gestão do tempo de trabalho muito bem sucedidas, baseadas sobretudo em estudos, projetos piloto estabelecidos em empresas longitudinais, no sentido de avaliação de mais de uma década, que refletem o aumento da produtividade no trabalho relativamente à redução dos períodos normais de trabalho. E, portanto, eu não estou a falar também só dos países nórdicos, estou a falar também da França, da Alemanha. Nós temos o caso da Alemanha, que é um caso muitíssimo interessante, porque os alemães, ainda há bem pouco tempo, estabeleceram acordos no setor da metodologia para reduções muito significativas do período normal de trabalho semanal e com níveis de produtividade e com impactos ao nível da produtividade no trabalho muitíssimo assinaláveis. Isto também estou a falar da França, portanto, de outros países em que estas políticas têm sido praticadas na última década. Eu quero também salientar o seguinte: na Alemanha, desde 2016, os alemães estão a preparar, através de uma política de gestão de tempo de trabalho e de um livro, livro branco sobre a indústria 4.0, a redução dos períodos normais de trabalho, já preparando o impacto que vai ter, digamos assim, a digitalização do trabalho na reconfiguração do emprego, na destruição do emprego e na reconfiguração do emprego. E, portanto, isto está a ser setorialmente, a nível, portanto, do diálogo social entre os parceiros sociais, muitíssimo bem preparado desde 2016 na Alemanha, e esse é um caso que eu também quero aqui assinalar. Portanto, promover a redução do tempo de trabalho e refletir sobre o impacto que nós vamos ter na próxima década, quer ao nível da destruição, quer ao nível depois da criação de emprego, mas da reconfiguração do emprego. E acho que é essencial para garantir um desenvolvimento sustentável no país, e é também urgente refletir sobre o tempo de trabalho nesta perspectiva que eu trouxe aqui da desigualdade no trabalho, porque o tempo de trabalho
ao nível da igualdade entre homens e mulheres na avaliação e na progressão na carreira, sobretudo, porque nós hoje preocupamos muito é com a questão de por que razão será que as mulheres não progridem nas empresas, não chegam aos cargos de topo. E os estudos que eu já tenho estado a estudar, porque sou uma curiosa nestas matérias, não é? Assinalam que esta situação está muito relacionada com a questão da assistência à família e que, portanto, a menor disponibilidade das mulheres para o trabalho e as suas solicitações na assistência à família têm prejudicado a progressão na carreira. Portanto, as oportunidades de desenvolvimento e promoção profissional no local de trabalho estão intimamente ligadas à questão da gestão do tempo de trabalho e ao reconhecimento que é feito ao nível dos sistemas de avaliação de desempenho dessa circunstância. Deixava aqui então esta reflexão. Obrigado, Sra. Professora, pelas reflexões que nos trouxe aqui sobre este tema, muito aprofundadas e que nos deixam a pensar sobre múltiplas dimensões deste problema. Passaríamos então agora, se concordarem, à segunda fase do seminário, em que eu, no fundo, recuperando alguns dos temas que foram trazidos na intervenção inicial, escolheria alguns, eu diria, de mais difícil resolução. Precisamente aqueles que, no fundo, não há soluções fáceis e para as quais creio que necessitamos de aprofundar os modelos que temos atualmente. Um deles é, naturalmente, a questão do reconhecimento dos vínculos laborais, não é? Sobretudo no caso dos trabalhadores das plataformas ou dos trabalhadores eventuais, freelancers. Nós temos, já hoje, múltiplas figuras. Não é? Temos trabalhadores que, de facto, têm uma relação de trabalho subordinada, ou seja, vivem maioritariamente do rendimento que obtêm através desta prestação de trabalho. E temos trabalhadores que são simultaneamente empregadores que se constituíram como uma espécie de prestadores de serviços, não é? Que trabalham prestando serviços para múltiplas entidades, no fundo, e que configuram, de certa forma, eu diria, uma atividade quase empresarial, de trabalhador independente. Agora, a questão é onde é que está a fronteira, não sei qual é a fronteira que devemos estabelecer para que, nos casos, reconhecer a existência de um vínculo de trabalho dependente, ao qual, obviamente, estão associadas um conjunto de direitos e deveres de ambas as partes, não é? E qual é, no fundo, qual é o conjunto de figuras ou de casos em que, claramente, até por opção do próprio trabalhador, no fundo, ele prefere um modelo empresarial em que se constitui, no fundo, como prestador de serviços para as plataformas, não é? Sei lá, tomando como exemplo, por exemplo, imaginemos um mediador de seguros que resolve de ser mediador para múltiplos seguradores em vez de ficar com uma relação de trabalho dependente, por exemplo, para uma única entidade patronal. Não é? Este é um caso que eu acho que na fronteira em relação aos modelos que temos hoje. Os outros têm que ver, naturalmente, também com a questão das condições de trabalho. No fundo, as condições de trabalho, o tempo de trabalho, as questões da retribuição, da segurança e higiene do trabalho, porque são matérias difíceis. No fundo, há pouco estava a ouvir a doutora Ana Vieira e, de facto, é difícil, mesmo que uma empresa faça uma fiscalização inicial das condições de trabalho, sei lá, na habitação ou noutro local em que o trabalhador entende que vai prestar o seu serviço, não é? O seu trabalho, nada impede aquele trabalhador, sobretudo trabalhadores, no fundo, que prestam serviço através das plataformas, de resolver prestar o trabalho para outro sítio qualquer, no fundo, e até de mudar de residência, e, no fundo, isso, colocar aqui questões que têm a ver, inclusive, por exemplo, com as coberturas dos seguros de acidentes de trabalho, não é? Como sabem, no fundo, os seguros de acidentes de trabalho especificam muito claramente quais são os termos e as condições em que há cobertura em caso de acidente, e, portanto, colocam-se aqui dificuldades em identificar claramente em que termos é que, no fundo, onde é que vai a responsabilidade do empregador, onde é que vai a responsabilidade do trabalhador e, no fundo, que modelo é que se encontra para que, em caso de um evento, não é, um sinistro, por exemplo, se perceba quais são as responsabilidades de ambas as partes. Depois, obviamente, as questões mais sensíveis também, por exemplo, quer para os trabalhadores das plataformas, quer para o trabalho remoto, chame-se teletrabalho, chame-se outra coisa qualquer, questão dos direitos de personalidade, não é? O respeito dos tempos de trabalho, não é? Os meios de vigilância à distância, o assédio, no fundo,
são figuras, enfim, e aqui repito, a sério, não tem que ser, pode ser bidirecional, não tem que ser necessariamente dos empregadores em relação, pode ser bidirecional, no fundo, como é que no fundo vamos conseguir estabelecer um quadro regulatório, legislativo, que prepara, no fundo, as empresas, que prepara os trabalhadores para uma nova realidade em que, no fundo, tem que ficar claro que, não obstante haver muitas vezes figuras de prestação de trabalho à distância, há direitos e há deveres, no fundo, e que esses direitos e deveres implicam o respeito por um quadro normativo claro. Portanto, e por fim, enfim, e é um quarto tema, no fundo, que foi aqui também suscitado, que é muitas destas novas formas de trabalho, eu diria que carecem ainda hoje de uma estrutura representativa, quer da parte dos sindicatos, quer dos próprios empregadores. Ou seja, no fundo, mesmo ao nível das empresas prestadoras de serviços, muitas delas são multinacionais, no fundo, que têm sede fora do país, que no fundo, enfim, operam muitas vezes a uma escala e segundo paradigmas que não têm a ver, no fundo, com a dimensão local e com a dimensão em que se instalam. E, portanto, no fundo, eles obedecem muitas vezes a lógicas de negócio que não são aquelas, por exemplo, das empresas que são representadas pela CCP ou outras estruturas representativas similares, não é? E temos aqui, naturalmente, um conjunto de temas sobre os quais agora, no fundo, deixava-vos a oportunidade de poderem, enfim, de forma mais breve agora do que a intervenção inicial, poderem dar um pouco a vossa opinião sobre estes temas que me parece, no fundo, são temas enfim, que estão ali na fronteira entre aquilo que é o quadro regulatório e legislativo atual e aquilo que são as necessidades que se começam a sentir. Muito bem, agora não temos ordem definida, quem é que... Eu só queria fazer uma pergunta, eu não vou deixar, mas eu queria fazer uma pergunta à Ana Vieira, que eu não sei se fui eu que não percebi. A Ana Vieira disse que devia de ser possível ao trabalhador ficar apenas em teletrabalho. Isto é, mas ser um contrato irreversível. Eu não sei se percebi bem. Isto é, se o trabalhador quiser voltar outra vez a um contrato não de teletrabalhador, não poderia fazer. É isso, não é? Não havia a reversibilidade, isto é, o trabalhador até podia estar 2 dias em teletrabalho e outros dias, como disse há pouco também a Glória, já falaram sobre isso, mas aqui o caso da Ana Vieira falou taxativamente que seria irreversível. Essa não percebi, porque o trabalhador pode decidir, e o próprio empresa decidir que é a altura do trabalhador voltar, até por causa destas questões todas, segurança do trabalho, como é que se verifica, etc. Era só, não fiquei a perceber, foi uma ideia nova, para mim esta é uma ideia nova, pelo menos não a tinha ainda ouvido assim, dita desta forma. Ana, esta foi mesmo só para a Ana, mas pronto, esta é a minha dúvida. Então, talvez, já que não há ordem, eu possa fazer 1 ou 2 comentários só. O que eu disse foi, em novas situações, em futuras contratações, não me choca, aliás, acho que até será importante que isso fique contemplado, que trabalhador e empresa acordem que o regime de teletrabalho é o regime que vigorará enquanto durar o contrato de trabalho. E, portanto, não se põe a questão de voltar para o local físico, até porque nós temos que começar a pensar que cada vez mais nós somos um país de empresas de muito pequena dimensão ou somos um país com grandes empresas com centenas ou milhares de trabalhadores. E não nos deve chocar a hipótese de eu querer criar uma empresa de prestação de serviços de escalidade, por exemplo. Eu estou em minha casa e tenho 2 pessoas a trabalhar comigo nas casas delas. E não há um local físico, a empresa não tem que ter um sítio para onde vão os 3 trabalhar. E isto cada vez está a acontecer mais e irá continuar a acontecer. Por outro lado, muitas empresas, que enfim, já hoje muitas multinacionais vão gerindo o espaço. Já há muitos espaços comuns nas empresas, as pessoas muitas vezes já não têm propriamente aquele conceito de gabinete e de secretária, as coisas vão sendo mais fluidas e, portanto,
Numa lógica até de otimização também de meios das empresas, não me choca nada que a empresa não seja obrigada a ter disponível ad aeterno, 1 ano, 2 anos, 3 anos, um local físico para aquele trabalhador. Mas instalações custam dinheiro, e instalações vazias custam praticamente o mesmo dinheiro que instalações ocupadas. Eu sei que isto pode, para o conceito que hoje temos de trabalho, em que praticamente toda a gente se desloca para determinado sítio, isto pode ser chocante, mas nós temos que ser consequentes que, de facto, a evolução vai no sentido de que a questão do espaço físico se vai mitigar um bocadinho em determinadas realidades. Isso pode ser bom, pode ser mau, porque nós também sabemos que hoje muitos jovens e muitas pessoas também já têm uma maneira de olhar para as empresas muito diferentes daquelas que tinham as gerações em que ainda havia um trabalho numa lógica muito, muito diferente desta. E isso eu acho que é uma questão que se vai colocar no futuro. Dizer aqui também relativamente aos vínculos laborais, eu não sei se nós temos que aprofundar as categorias que temos. Eu acho que nós essencialmente temos que olhar para os regimes de proteção social que temos e perceber onde é que há fragilidades, e a pandemia revelou algumas fragilidades, e perceber se podemos atuar aí e até admitindo responsabilizar não só o trabalhador pelo pagamento das prestações, mas também as empresas. Isso me parece muito mais importante, temos que ter aqui uma grande preocupação em continuar a afirmar determinados vínculos. Quer dizer, não sei se o caminho tem que ser sempre distinguir entre contrato de trabalho subordinado, prestador de serviços, empresário. Não, estas coisas vão... cada vez mais as pessoas vão passar por estas várias fases, todas elas. Eu hoje sou empresário, amanhã deixo de ser, sou trabalhador independente, sou trabalhador por conta. Aqui aquilo que é importante é garantir que numa situação de ruptura ou de reforma, ou de doença, ou de ausência de rendimento, eu consegui contribuir para ter um conjunto de prestações sociais que sejam uma segura nessas faltas. E esse é que é, para mim, o central, e é aquilo que deve ser discutido, mais do que estarmos a inventar novas figuras que rapidamente, se calhar, também se vão ultrapassar por outras que venham a surgir. Relativamente à questão dos acidentes de trabalho, de facto, é um problema. Muitas empresas tiveram cuidado de pedir aos trabalhadores para sempre que se ausentassem de casa durante o período normal de trabalho que comunicassem às empresas, precisamente para termos aqui algumas garantias relativamente ao que são as reclamações das seguradoras, mas eu penso que é matéria que se tem que continuar a trabalhar. Eu recordo que quem nos ouve, porventura não tenha esta estatística, mas a esmagadora maioria dos acidentes de viação são simultaneamente acidentes de trabalho, ou seja, no fundo são acidentes de viação que ocorrem da deslocação de e para o trabalho. E, portanto, quando mudarmos, no fundo, enfim, o paradigma do local de trabalho, vamos ter que mudar também o paradigma da proteção no caso dos acidentes de trabalho, porque, no fundo, porque é uma realidade que é muito importante ter em conta, e as seguradoras, obviamente, enfim, estão preparadas para isto, mas tem que ficar claro qual é o modelo de proteção. E as empresas estão preocupadas com isso, sim. Eu deixei de ouvir. Sobre estes temas em particular, agora, se no fundo queríamos ouvir um pouco a sua opinião sobre estes temas em particular, no fundo, estas zonas, enfim, onde é que vai a fronteira entre o trabalhador que quer ser um prestador de serviços, ou seja, quer se constituir como um trabalhador independente que presta serviços para múltiplas entidades e, portanto, e está disponível porventura para assumir os direitos e os deveres inerentes a essa condição, e aqueles que, fazendo o mesmo tipo de trabalho, preferem ter uma relação subordinada, estável, enfim, muito similar àquela que temos com as relações de trabalho mais convencional. Olha, eu continuo a pensar sinceramente que se chame-se-lhe prestação de serviços, chame-se-lhe outra coisa qualquer,
continuo a pensar que há sempre uma forma de contratualizar até essa prestação de serviços, seja com as empresas, seja em relação àquilo que é o resultado desse trabalho. E é por isso que eu continuo a pensar, e dava até o exemplo de Espanha, que eu acho que é importante no que diz respeito às plataformas, que reconhecem que há uma relação de trabalho, uma relação de emprego que deve ser mantida. No que diz respeito ao teletrabalho, até para evitar a desregulação, a precarização e todos os problemas que depois estão associados a tudo isso, porque depois isto mais tarde ou mais cedo acaba por se pagar com custos elevados em termos sociais, quer queiramos, quer não. No que diz respeito ao teletrabalho, bem, eu acho que há um princípio que é fundamental, que é, para nós, pelo menos, é que o teletrabalho deve ser voluntário e reversível. E a lógica que a doutora Ana Vieira aqui apontava, admitindo eu que hoje os mais jovens têm já até uma nova forma de olhar para o mundo e para aquilo que é o trabalho que vão prestando, parece-me que é central no que diz respeito ao teletrabalho, que não se possa fazer um contrato de teletrabalho para a vida, porque acho que isso só acabaria por trazer novos problemas. E é por isso que eu continuo a pensar que, sinceramente, sendo o teletrabalho reversível e voluntário, a questão da socialização do trabalho, a questão da democratização do trabalho, eu acho que são questões fundamentais que devem estar também na base da nossa preocupação e não naquela lógica que a doutora Ana Vieira falava, no que diz respeito às empresas, ver se consegue poupar mais um pouco no que diz respeito aos custos, por exemplo, dos espaços físicos. Se eles eventualmente revertessem para melhorar o rendimento do trabalho, muito bem, e haveríamos até que discutir. Agora, só com esta lógica de reduzir custos para as empresas, sem que os trabalhadores, e estou a falar do nosso país, tenham contrapartidas que resultam do compromisso que existe entre alguém, entre uma plataforma ou entre um empregador, no que diz respeito ao seu salário, eu acho que é metermos por um caminho que de facto depois não resolve o problema. E no que diz respeito à representatividade dos movimentos ou dos trabalhadores destas plataformas, bom, eu acho que se levantam outro tipo de problemas bem mais complexos. Nós vivemos num Estado de Direito, vivemos em democracia, e tanto quanto eu sei, sindicatos, tal qual como os concebo, só existem em democracia. E se isto é verdade, eu acho que os partidos políticos, como dizia há pouco, democráticos, têm que ter em consideração que estas novas formas de trabalho tantas vezes conduzem a movimentos inorgânicos, porque as pessoas depois sentem-se desconfortáveis, não se sentem bem, não estão representadas em organizações sindicais e surgem depois estes movimentos que devemos ter aqui uma grande preocupação. Isto já nem sequer é novo, quer no nosso país, quer um bocado pela Europa e pelo mundo fora. E, portanto, penso que verdadeiramente, para além daquilo que aparentemente pode significar custos com o trabalho, custos com espaços físicos, isto provavelmente trará a prazo, em termos sociais, um conjunto vastíssimo de problemas, quando verdadeiramente, e mais uma vez no que diz respeito ao teletrabalho, eu gostaria de saber que cultura de serviço, que cultura de empresa, que cultura de organismo resulta de alguém que praticamente não se conhece. Bom, eu acho que as empresas e os empresários não estão a ver bem aquilo que é muitas vezes a necessidade de construir equipas, de manter equipas que socializem, que façam, que vão vincando cada vez mais
uma cultura de serviço e de empresa. Bom, tudo isto pode ser eventualmente muito discutível. E eu continuo a pensar, como disse na minha primeira intervenção, num mundo como o que vivemos hoje, criar condições para a desregulamentação das condições de trabalho, seja a que título for, criar condições para a individualização, em que fica o trabalhador e o seu empregador, no sentido de fazer aquilo que entendem e a cada momento, para além das questões do controle, da assiduidade, da fiscalização, dos acidentes de trabalho, da saúde e segurança do trabalho, quem fiscaliza, quem é que vai naturalmente controlar excessos, abusos, conflitos que depois resultarão de toda esta situação. Valia a pena pensar, se calhar não querermos andar tão depressa, tendo em consideração até a nossa própria realidade, enquanto país e enquanto economia, e as plataformas não se vão embora, quase que seguramente, se tiverem que lidar com alguma regulação das condições em que elas próprias funcionam. Diz a OIT bem que é preciso regulamentar a utilização dos algoritmos, por exemplo, não é? E se tivermos aqui normas que sejam europeias ou até mais globais, que nos permitam claramente resolver esses problemas das diferenças, parece-me que é fundamental. Por outro lado, já hoje, até a partir da experiência que temos e que conhecemos, as desigualdades com estas novas formas de trabalho cresceram. Não houve um crescimento, digamos, ao mesmo nível, por exemplo, no que diz respeito aos salários. E eu acho que tudo isto deve estar no centro das nossas preocupações. Por isso é que eu dizia há pouco que a pandemia trouxe uns problemas novos a certo, novos desafios, a digitalização, há grandes investimentos na transição digital. E depois eu pergunto, a doutora Ana Vieira falava nos 2 trabalhadores que têm casa e fazem contabilidade. A quem cabe a responsabilidade da formação profissional e da melhoria das qualificações? É ao próprio trabalhador? Será que ele tem meios para isso? É o Estado que as vai assegurar? Bem, há aqui um conjunto vastíssimo de questões e mais, e a questão que eu acho que é fundamental, que é o tratamento igual entre homens e mulheres, evitando essas desigualdades. O tratamento das desigualdades entre o norte e o sul da Europa, entre o norte e o sul de Portugal, entre o litoral e o interior. As condições definitivamente não são as mesmas nestes espaços, não é? Se calhar nós sabemos ter o 5G no interior do nosso país daqui a 10 anos e as condições de trabalho serão naturalmente diferentes, até por comparação com aquilo que já anda mais depressa noutros territórios, e nomeadamente na Europa. E, portanto, a doutora Glória Rebelo falava aqui numa coisa que é muito importante, é que com a experiência que vivemos no teletrabalho, com uma das plataformas, quase não houve limites do tempo de trabalho. Há pessoas nas plataformas e até prestadores de serviços que podem até trabalhar para várias. Nós não queremos que as pessoas trabalhem 18, 19, 20 horas por dia e só descansem 4, a propósito de trabalharem para várias plataformas e poderem beneficiar até de um rendimento mais significativo, porque isto depois, que eu digo, paga-se em termos sociais, paga-se em termos económicos e tem naturalmente aqui os seus impactos e os seus efeitos. E por isso é que eu, para terminar, diria que a legislação, o Código de Trabalho, a Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, deve ter uma moldura legal onde se possa salvaguardar os direitos das pessoas que vivem do seu trabalho, seja ele dependente, seja ele independente. Eu bem sei que, por exemplo, no caso espanhol, para além de ter sido, foi de facto reconhecida a relação que tem com as plataformas, mas ainda falta, porque os sindicatos continuam a reivindicar nessa matéria as questões da proteção social, as questões da saúde, da doença, do desemprego, e há um caminho que tem que se fazer, e vai-se fazer inevitavelmente
porque senão depois isto custa mais a todos, e custando mais a todos, devemos caminhar no sentido de uma sociedade, como digo, onde se possa aprofundar a democracia do trabalho, com solidariedade entre nós todos, porque só assim é que teremos uma sociedade mais justa e seguramente se possam esbater as desigualdades que já hoje populam por aí e, como dizia, só serão agravadas se for à vontade de cada um, tendo em consideração aquilo que é o seu próprio interesse. Acho que não fará muito sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Abrão. Professora Glória Rebelo, uma última reflexão final, breve, como já estamos um bocadinho adiantados na hora. Eu gostava de salientar que nesta década e com estes desafios todos é cada vez mais fundamental o alcance de equilíbrios sociais. É muito importante são muito importantes os equilíbrios sociais, porque nós vamos viver desafios tremendos em que a procura de equilíbrio vai ser fundamental para que a sociedade se mantenha em paz social. E, portanto, eu acho que isso é fundamental. E como eu referi há pouco, a família é estruturante da sociedade. E o país e a maior parte dos países têm que pensar que as políticas de família têm que estar a par com as políticas de trabalho, da área do trabalho e da proteção social. E isso é fundamental. E na questão do tempo de trabalho, eu continuo a colocar este enfoque no tempo de trabalho, é crucial, porque os países que estão a preparar o impacto da digitalização no trabalho estão a reduzir o período normal de trabalho. E estão a reduzi-lo de forma progressiva, porque nós sabemos que isto tem um impacto substancial nas empresas, porque a redução do período normal de trabalho implica custos salariais para as empresas. Isto tem que ser feito de uma forma muito gradual, muito progressiva, muito em diálogo social. Mas tem que ser procurada, porque não é eu acho que nós não podemos estar numa aposta de flexibilização do tempo de trabalho em que isso signifique inevitavelmente aumento do período normal de trabalho. A flexibilização também pode ser uma flexibilização não só virada para as empresas, mas também virada para os trabalhadores, e pode significar ganhos e redução do tempo de trabalho e ganhos para o tempo e a disponibilidade e o lazer dos trabalhadores e, sobretudo, a questão da assistência à família. Nós não podemos partir do pressuposto que as novas gerações descuram a família, não vão descurar a família. Vão ter a família em grande atenção e vão querer conciliar trabalho com a família, ainda que possa ser de uma forma mais autónoma, e portanto eu aqui estou a introduzir a palavra autonomia porque nós estamos a falar da subordinação jurídica e à subordinação jurídica contrapõe-se a autonomia, mas essa procura vai ter que ser baseada em equilíbrios. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, o tempo é fundamental, vai ser estruturante no trabalho, vai continuar a ser estruturante no trabalho. O tempo conforma o contrato de trabalho, ao contrário do que acontece na prestação de serviços, em que é o resultado que conforma a prestação de serviços. No contrato de trabalho é a disponibilidade do trabalhador ao empregador que está em causa, é uma obrigação de meios e, portanto, ali a atividade é que é fundamental. E, portanto, nós temos que considerar essa figura. O teletrabalho é uma figura que, embora seja um teletrabalho que ele existe nas duas formas, subordinada juridicamente e autónoma, mas o teletrabalho, tal como está consagrado no Código de Trabalho, é uma figura de contrato de trabalho, mas tem uma componente de autonomia muito forte e que vai aproximar ao contrato de prestação de serviços. Agora, é preciso que se cautelem determinadas características de teletrabalho que estão consagradas, e isso eu concordo, no Código de Trabalho, e portanto que estão e que respondem substancialmente, por exemplo, no que diz respeito ao tempo de trabalho, respondem, porque o teletrabalho está sujeito à organização do tempo de trabalho dos outros contratos de trabalho, portanto é igual, aí não há diferença. Mas o que me preocupa sobremaneira é a questão da flexibilização das modalidades de tempo de trabalho aplicadas ao tempo de trabalho, porque se nós temos, por exemplo, um banco de horas, uma adaptabilidade, ou outras figuras aplicadas ao teletrabalho, aí é porque o problema, e as pessoas
não conheço ainda os estudos empíricos do impacto da Covid em Portugal, mas uma parte das pessoas com quem eu falo queixam-se da questão do aumento do período normal de trabalho e do facto de não desligarem, daí que haja projetos de leis agora que avançam com o horário de desligamento, que nem devia sequer ser equacionado. Porquê? Porque o trabalhador tem um período normal de trabalho e está sujeito àquele período normal de trabalho e o empregador tem que cumprir aquele período normal de trabalho. Agora, há esta característica que está também assinalada em diversas ordens jurídicas, já foi também, por exemplo, em França e por aí fora, que diz respeito à questão do direito à desconexão e de desligar e por aí fora, e que está associada ao teletrabalho e que vai estar associada na próxima década às novas formas de trabalho. E isso vai exigir respostas muitíssimo importantes. Quanto aos acidentes de trabalho, também acho que é um aspecto importante na questão do teletrabalho. O regime legal da reparação de acidentes de trabalho deve-se aplicar às situações de teletrabalho, mas deve-se considerar a tal questão é o local de trabalho, portanto é preciso que o trabalhador esteja no local que tem contratualmente definido para o seu espaço de trabalho, portanto que é habitualmente usado para o seu espaço de trabalho e que esteja dentro do período normal de trabalho. Pronto. E são estas duas balizas que nós temos para a reparação dos acidentes de trabalho. Eu quero dizer o seguinte, o tempo de trabalho e nós vamos ter que pensar nisto em termos de políticas públicas ao nível dos parceiros sociais, é central. Nós estamos a ver, por exemplo, em Espanha já se fala na semana dos 4 dias, mas não é a modalidade do horário concentrado como nós temos cá, em que nós temos, por exemplo, um período normal de trabalho contratado de 40 horas por semana a 5 dias e depois reduz-se, aumentando o período normal de trabalho dos 4 dias para 10 horas, ficando o período normal de trabalho semanal a 40 horas, portanto não alterando o período normal de trabalho semanal. Mas não, o que se fala noutros países é já na redução do período normal de trabalho por via da redução da semana de trabalho. Isto está a ser implementado em países e está a ser implementado em diversas empresas e há uma tendência que nós estamos a ver que vai aumentar, e eu estou a ver que são sobretudo de empresas de base tecnológica, mas que vai começando são grandes empresas e vai começando a puxar, digamos assim, o restante setor empresarial para que esta situação aconteça, portanto, para que haja uma redução da semana a 4 dias, ou que haja uma redução do período normal de trabalho, de outra forma, porque as empresas têm identificado ganhos de produtividade bastante assinalados, ganhos, por exemplo, eu estou aqui a pensar na Microsoft, que implementou no Japão, estou aqui a olhar, a semana dos 4 dias e que registrou ganhos de produtividade de 40%. E, portanto, isto dá que pensar e as empresas estão a analisar isto. A Unilever, por exemplo, na Nova Zelândia, as empresas estão a analisar isto e estão a pensar que isto é um ganho para ambas as partes, porque os trabalhadores ficam absolutamente motivados, satisfeitos. Muito bem. Há a questão enfim, a realidade das micro e pequenas empresas é completamente diferente destas grandes instituições. A questão é essa, também foi aqui já falada e eu a isso acompanho. O tecido empresarial português não tem dimensão e, portanto, nós temos aí um grande problema e, portanto, a questão também será essa e isso eu acho que é importante, mas tem que ser trazido para a reflexão. Nós temos uma década de grande mudança e de grande reconfiguração ao nível do emprego. E nós temos que pensar nestas questões também do tempo de trabalho. Não é só da gestão do local de trabalho e da flexibilização do local de trabalho, mas também do tempo de trabalho. E o tempo de trabalho está associado não só à questão do teletrabalho, mas a outras modalidades de contratos de trabalho, não é? Muito bem. Muito obrigado a todos. Eu creio que foi tempo, enfim, mais do que suficiente para debatermos com alguma, eu diria, bastante profundidade alguns temas. Noutros, obviamente, são muitos, não dá para os tratar todos, mas acho que ficaram aqui identificados as claras, enfim,
áreas onde a transformação no mundo do trabalho e na própria economia e na sociedade, no fundo, vai exigir da nossa parte um aprofundamento, ou uma reflexão, ou, enfim, a adaptação de alguns modelos de regulação. Queria, uma vez mais, em nome do SEN, agradecer a vossa participação e, enfim, as reflexões que trouxeram aqui para o debate, da qual tomámos boa nota e vamos, enfim, voltar a refletir sobre elas e aprofundar a conversa com cada um de vós. Agradecer também, no fundo, a quem nos acompanhou a partir de casa, através da versão online do Facebook. Só recordar, então, que voltamos a debater este tema no dia 14 de maio. Agora com um enfoque mais nas novas, enfim, na adaptação das formas de proteção social, sejam elas públicas, mutualistas, privadas ou outras, a uma nova realidade. E já vimos aqui, até através das intervenções que foram feitas por todos vós, que, no fundo, a mudança na organização do trabalho, da estrutura de trabalho, da jornada de trabalho, ela, no fundo, não pode ser dissociada também dos modelos de proteção, não é? Porque haverá maior flexibilidade, haverá maior mobilidade, haverá, com certeza, porventura, maiores períodos de interrupção da relação de trabalho que carecerão de uma maior proteção social, seja ela pública, privada, mutualista ou complementar, aquilo que, no fundo, se vier a entender como mais adequado. Uma vez mais, o nosso obrigado. Enfim, um bom dia de descanso no Dia do Trabalhador. Enfim, enfim, espero ver-vos em breve e obrigado a todos. Muito obrigado, boa noite. Bom dia, trabalhador. Boa noite. Obrigado. Até à próxima, até amanhã, para alguns. Até amanhã. Até amanhã.